normal aqui, né? Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Tá aparecendo aqui meu PowerPoint? Tá sim, professora. Tá, então tá na correta. Tá, não vou colocar no modo de apresentação. Vou só encolher isso aqui para ficar maiorzinho. Qualquer coisa a gente aumenta aqui o tamanho da fonte, que aí eu vejo as duas telas. Ok. Então, na última aula, a gente estava falando sobre a metodologia de auditoria. Aí eu apresentei conforme o Márcio Braz, que fala assim da auditoria, mas mais do ponto de vista da gestão pública. E tem algumas diferenças, né? Aí eu comentei muito da auditoria, mas do ponto de vista do Paulo Schmidt, que traz uma versão diferente da metodologia, abordando mais em relação a instituições privadas, né, mas principalmente do ponto de vista de um contador, né? Como que um contador enxerga a auditoria, mas é auditoria em sistemas, tá? Não é auditoria em contabilidade, não, é auditoria em sistema. Bom, então eu falei, vou levar pelo menos uns slidezinhos para não ficar assim muito perdido, né? Porque no final eu comentei sobre esse livro do Paulo Schmidt, mas não coloquei no slide. Então achei melhor trazer um pouco, né, até coloquei aqui no slide, né, de acordo com o Schmidt. Esse livrinho, ele tá na... Eu mostrei ele para vocês, né, não sei se vocês se lembram, não sei se você se lembra, Felipe, mas enfim. Ele divide a auditoria, então, em duas fases. A primeira fase é uma auditoria de posição, a segunda fase é uma auditoria de acompanhamento. Né? Então, assim, na primeira fase eu vou tomar posição, vou tomar partido. Né? Você chega numa discussão, você não chega e vai dando sua opinião logo de cara, né? Primeiro você precisa entender. Então, primeiro você vai entender o que está acontecendo. Por isso que ele chamou de auditoria de posição, tá? É essa fase de entender o que está acontecendo. Aí depois a auditoria de acompanhamento, porque aí vai ser feito o acompanhamento do que está do que tá sendo avaliado. Aí a auditoria de posição. Ela é exatamente isso, o levantamento desse ambiente, né? Quais são os pontos de controle? O que eu vou olhar aqui dentro? Eu preciso priorizar esses pontos de controle, né? E aí a auditoria de acompanhamento, ela vai complementar essa auditoria de posição, né, do ponto de vista que eu terminei a auditoria, ela não finaliza ali. Eu vou continuar realizando auditorias periódicas para garantir que meu sistema vai estar correto, né? Eu vou voltar naquela auditoria que eu realizei e vou verificar, tá certo que eu fiz, né? Tá tudo correto. Então é um processo contínuo, né? Então tá aqui. Na auditoria de posição, a gente tem o levantamento do ambiente ou do sistema, né? Nesse caso, a gente está falando de auditoria de sistema, então do sistema a ser auditado. Priorização e seleção dos pontos de controle do ambiente ou do sistema. Revisão e avaliação desses pontos de controle e conclusão. Aí eu vou falar sobre cada uma delas. Vou ser breve, porque essa parte da metodologia, como a gente já explorou, né? Não vou ficar muito tempo falando sobre isso, não. Aí o planejamento, né, eu apresentei lá as matrizes de planejamento do Márcio Braz. Eu achei interessante também apresentar essa matriz de planejamento do Schmidt, que é isso aqui, ó. Né? Então ele fala que primeiro você tem que constituir a equipe, né? A equipe, ele não faz muitas considerações sobre a equipe, não. Só fala que tem duas partes da equipe, né? Tem a galera que manda e a galera que obedece. Né? Coloquei até uma figurinha aqui. Né? O pessoal que está na coordenação da equipe e o pessoal que vai estar realizando as operações. Aí tem aqui as etapas, né, que tem que ser cumpridas. A, B, C, D, E, F. E quem que vai cumprir? Quem que é o técnico que vai cumprir e a quantidade de horas e quando vai ser cumprido. Né? Aqui a gente tem um exemplo de uma auditoria de 3 meses, né? Ela foi separada aqui por semanas. Então, aqui a gente tem uma etapa aqui que será concluída numa semana, tem outra etapa que vai ser concluída em 3 semanas. Né? Aí aqui está especificando a quantidade de horas, não só em termos de tempo. Né? Tem a quantidade de horas que essa pessoa vai trabalhar
nessa etapa. Tá, então, é interessante ver, né, como é diferente. A matriz lá quando a gente olha do Márcio Braz, ela é um pouquinho diferente, né? Ela vem mais assim, como que se diz? Como a gente está falando de gestão pública, tem toda aquela preocupação de deixar tudo bem às claras, de deixar tudo muito delineado, muito bem delineado, para que não haja dúvidas do que vai ser feito. Aqui não, aqui já começa distribuindo as tarefas, né? Porque muitas vezes aqui, mais às vezes do que está prestando contas, né? Como aqui a gente tem, pensando em empresas privadas, a gente tem a questão de que tem que ir direto ao ponto, não dá para perder tempo, né? Mais do que ficar prestando conta, a gente tem que ir, né? Serviço privado muitas vezes tem isso, né? Tanto que assim, é uma discussão, eu não gosto de entrar nesse mérito, né? Mas, enfim. Quando a gente vai falar aí a questão da pesquisa e desenvolvimento, por que acontece mais nas universidades públicas e não nas instituições privadas? Porque é uma coisa que requer tempo, requer uma metodologia cuidadosa, e muitas vezes, né, nas instituições privadas, eles estão muito preocupados com resultados, né? E aí, quando você está visando os resultados, você não tem esse tempo para parar e pensar meticulosamente, né, com todo o cuidado, com todos os detalhes. Então, tem esses perfis diferentes mesmo, a gente observa, né? Que algumas coisas nesse universo, né, do mundo público, né, às vezes é mais cuidadoso. Mas a gente não pode generalizar também, né? Vamos falar que tem casos e casos. Ah, não vou generalizar, não, porque tem muita universidade particular que faz um trabalho sério, né? Não são muitas, mas tem. E tem instituição pública também que faz serviço mais ou menos. Então, né? Mas assim, fica bem, né? Bem nítida a É, diferença aí nessas duas matrizes, né? Como uma vai direta, a outra para. Quais são os objetivos? O que que eu espero encontrar? Quais serão os achados? Onde que eu vou encontrar? Então, tudo vai ser pensado antes de começar a auditoria. Aqui não. Divide as tarefas e manda ver. Começa. aqui é bem direto. Bem direto. Exatamente. Aí aqui, eu tô trocando de fone aqui, que meu fone tá acabando a bateria, mas acho que não vai dar nada, não. Acho que vai dar certo. Eu testei esse fone aqui mais cedo e ele tá Pode ficar à carregadinho. vontade para trocar, professora. Tá, ele tá. Por enquanto eu tô te escutando o outro que tá acabando a bateria. Entendi. Deixa eu ver aqui então. Esse aqui é o meu. Aí tá conectado. Tá esse. Felipe, fala alguma coisa. Tá me escutando? Aham, sim. Tô escutando agora Ok, no outro fone. Pronto. beleza. Prontinho, troquei. Vou aumentar um pouquinho que esse aqui tá mais baixo. E esse cronograma de execução, apesar da gente estar com ele assim bem enxutinho, né? Ele tem que levar em consideração o que se tem de recursos, né? O que nós temos de recurso tecnológico, recursos humanos, recursos materiais, financeiros. Aí sim, né, diante desses recursos, é que vai ser decidido como que vai ser essa auditoria, tá? Em função desses recursos. Por exemplo, se a equipe for reduzida, não dá para fazer uma auditoria muito abrangente, não dá para ficar, por exemplo, Gabriela apareceu, não sei se entrou. Ah, Não deve dá estar para entrando aí. ficar. Tá entrando. Boa Entrou. noite, Gabriela. Boa noite. Então, continuando, a gente está falando aqui sobre a metodologia de auditoria. A gente viu na última aula uma perspectiva mais voltada para a auditoria em gestão pública, assim, não é em gestão pública, né?
seria mais para instituições públicas. É um ponto de vista de um autor que ele trabalha com auditorias realizadas em sistemas do governo. Agora, esse outro aqui que eu trouxe, ele já é uma auditoria mais voltada para contadores, né? Então, ele vai trabalhar mais com uma auditoria privada, né? Que é mais objetiva também, né? No universo privado, de instituições privadas. Aí eu estou mostrando aqui como elas são diferentes, né? A auditoria da instituição pública, ela é mais detalhada, tudo tem que prestar conta, tem que explicar, porque vem por decreto, né? Não se decide fazer uma auditoria, vamos auditar isso aqui. Não é assim, né? Uma auditoria desses sistemas, vem um decreto, né, solicitando que seja feita uma auditoria, então tudo tem que ser muito bem justificado, explicado, com muito cuidado. Aqui não, aqui vai direto ao ponto, né, já começa dividindo as tarefas, tá? Aí na hora de dividir as tarefas, que a gente tem isso aqui, né, fulano vai fazer isso aqui, o planejamento do projeto de auditoria do sistema de informação, e vai gastar 32 horas. Esse cálculo desse tempo aqui, ele vai levar em consideração vários fatores. Então, assim, o tamanho da equipe, né? Aqui a gente tem uma equipe pequena, ó. Tem o Luiz, o Marco Ney, o Luiz, Luiz e Marco repetiu, né? É só três, total geral, três técnicos. É uma equipe muito pequena, tá? Então, aqui, na hora de dividir as tarefas, tem que tomar o cuidado de tornar essa auditoria viável. Porque aqui, por exemplo, está sendo dito que tem que gastar 3 semanas para realizar a etapa B. 3 semanas e que vai gastar 80 horas. Tá? Mas aí, à medida que você insere esse mesmo técnico, esses mesmos técnicos aqui, em outras etapas, né, se isso daqui sobrepor, como é que eles vão fazer isso tudo ao mesmo tempo? Não vão. Né? Aí tem que levar em consideração aí essa divisão das tarefas para realizar essa matriz, para realmente dividir isso aqui de maneira coerente. É igual fazer o cronograma lá do TC de vocês. A gente não pode colocar que vocês vão fazer 50 atividades todas no mesmo mês, não dá para fazer. Né? A gente tem que espalhar elas ao longo aí desse cronograma para poder ser viável. Então, aqui tem que ser levado em consideração os recursos tecnológico, humano, financeiro. E também é importante haver uma planilha de orçamentos, né, de custos, para se ter uma ideia de quanto que vai gastar. Quanto custa as 80 horas aqui desse técnico trabalhando? E aqui tem sugestões de técnicas que podem ser utilizadas, né? Tem essa daqui, Project Evaluation Technique. Aí tem algumas dessas variações dessa técnica aqui. Tem uma que é baseada em investimento, tem uma que é baseada em retorno. São técnicas diversas que elas não são necessariamente técnicas de auditoria. Essas técnicas aqui, elas vão auxiliar na hora de quantificar os recursos, né? Como que eu vou quantificar, quanto que eu vou gastar nessa auditoria? Então, eu vou ter que avaliar isso em relação ao que eu espero de retorno, né? Então, isso aí existe nesse mundo aí, existe como fazer esses cálculos. Acaso a pessoa que esteja à frente esteja com muita dificuldade de fazer esses cálculos, então é só pegar essa técnica aqui e dar uma estudada nela para poder quantificar isso, em termos de recurso financeiro. Aí o levantamento do sistema a ser auditado vai ser em caráter macro, né? Caráter bem abrangente, ele tem que ser visto como um todo, né? Tem que tomar cuidado para não ficar focando demais, entremeando demais ali nos pormenores do sistema, e aí a auditoria acabar não abrangendo tudo que deveria, né? Vai ser baseado principalmente em entrevistas, a gente já falou sobre entrevistas, e análise de documentos. Aí, dentre esses documentos, né, a gente está falando aí da documentação do sistema também. Por exemplo, DFD, né, diagrama de fluxo de dados, DD, que é o dicionário de dados, MER, né, o modelo de entidade de relacionamento, DHF, que me fugiu agora, que é o significado. Então, assim, tudo que é gerado para documentação de um sistema vai ser utilizado como levantamento do sistema a ser auditado.
né? Como é que eu vou fazer um levantamento de um sistema que eu não conheço? Eu preciso conhecer ele, né? É a mesma coisa de você avaliar uma casa, né? Saber se a casa tá ok, se tá tudo bem com essa casa, sem conhecer a planta dela, né? Primeiro você precisa conhecer a planta, onde que está indo os canos, onde que está indo a fiação, para saber se está tudo certo, né? Para ver se não tem vazamento. Então tem que conhecer como que é o encanamento. Aí você vai recorrer a quê? Ao projeto, às plantas, planta baixa, né? Projeto hidráulico. E a ideia aqui é exatamente a mesma, né? Usar a documentação do sistema e tudo que tiver a respeito desse sistema para poder entender melhor sobre ele. Delimitar o sistema, né? Porque a gente não pode deixar, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar ele como um todo, não focar demais em um detalhezinho, a gente tem que entender que tem que entender ele todo, mas a gente não tem que auditar tudo, tá? A gente tem que pegar ali, definir um escopo e é só aquele escopo ali que vai ser auditado, né? Que é o que é chamado aqui de identificar os pontos de integração. E são exatamente esses pontos de integração aqui, né, que vai me dizer até onde que vai a auditoria. Né, se eu tenho um sistema que está integrado com o sistema que está sendo auditado, então, peraí, eu vou auditar os dois? Né, tem que ter essa barreira aqui, essa separação. Tá, então no primeiro momento, levantamento do sistema a ser auditado. No segundo momento, vem a identificação e o inventário dos pontos de controle. Tá? A identificação e inventário dos pontos de controle é se perguntar quais são as situações que eu preciso validar, que eu tenho alguma desconfiança, que há algum problema, ou que são situações muito delicadas no sistema que elas merecem atenção. Tá? Então, é você se perguntar isso. Esses são os pontos de controle. Aí, a partir do momento que esses pontos de controle são identificados, né, aí eles têm que ser listados, né, eles vão ser documentados. Aí eles vão ser documentados por tudo que você tiver sobre eles, né? Quais são as entradas? Então, foi identificado lá que um ponto de controle é o cálculo do valor total dos produtos. Então, tudo que eu tiver sobre isso, sobre esse item, sobre esse ponto de controle, eu vou listar no relatório, né? Eu vou listar se tiver tela, se tiver algum ponto de integração, algum subprograma em relação a isso, eu vou colocar tudo isso aí, né? Vou escrever tudo isso, vou definir qual que é o objetivo, né? O que que eu espero desse ponto de controle. Então, essa que é a parte de identificação e inventário, né? Então, inventário a gente pressupõe que existe um documento sobre isso, né? Sobre esses pontos de controle. Feito isso, feito esse inventário, então o que que a gente vai ter? A gente vai ter uma grande lista de todas as situações que merecem atenção no sistema. Né? Feita essa lista de todas essas situações, vai ser feita uma etapa posterior que é a priorização. Porque às vezes a gente julga um monte de coisa que merece atenção. Né? Fala, isso aqui é importante, isso aqui também é importante. E às vezes essa lista cresce demais, né? Aí às vezes você precisa pensar com maior frieza, discutir com a equipe, né? E verificar se realmente isso aí que foi levantado tem que ser avaliado, tá? E essa que é a parte da priorização. Essa priorização, ela vai ser feita com base no grau de risco, né? A gente vai ter que avaliar o risco. O risco é aquele mesmo conceito que a gente falava lá em segurança, né? Tem alguma ameaça? Né? Tem alguma ameaça associada a esse ponto de controle? Quais são as ameaças? Qual que é a perda potencial? O que, que pode acontecer a curto, médio e longo prazo? Né? Por exemplo, tem uma rotina lá que faz o cálculo da multa e dos juros no pagamento dos boletos, lá num sistema lá de alguma coisa, né? Eu desconfio que haja algum problema nessa rotina que faz esse cálculo. Então, quais são os riscos associados a esse ponto de controle, né? Essa rotina.
O risco é que haja perda, porque se estiver fazendo o cálculo errado, vai ter uma perda financeira muito grande para essa instituição financeira que trabalha, que precisa desse cálculo. Né? Essa perda pode ser muito grande, ou então, né, pode ser que ela não está perdendo dinheiro, mas pode ser que ela está roubando dinheiro das pessoas, né, que estão recorrendo a essa instituição para gerar esse valor, né, esse cálculo aí. E aí pode ter clientes insatisfeitos que vai lá e processa em função desse valor, né, e alega ali alguma coisa, ela pode sofrer processos, então gera-se perdas também. Então, qual que é o risco associado, né? A gente identificou que existem esses potenciais riscos, né, de perda, e isso pode prejudicar a imagem da organização. Então, o risco é muito grande, o grau de risco é alto, tá? Nesse caso, esse ponto de controle, ele é importante. Então, ele tem que ser o quê? Priorizado. Aí ele vai para a próxima etapa, tá? Ele não é extinto aqui, porque se for Ô, identificar, sim, professora, no caso, assim, um exemplo. Se eu for auditar em cima do que é acadêmico e identificar que um dos principais problemas existentes no, no sistema é a indisponibilidade do mesmo. Aí, no caso, um ponto de controle que deveria ser priorizado é o servidor, o próprio servidor do sistema, no caso, na hora de avaliar, de analisar. bom, possivelmente, um dos pontos de controle. É, né? Porque nesse caso, bom, o que que causa essa indisponibilidade? Ah, É, entendi. muito provavelmente, sim, o servidor, né? Ele não está suportando o volume de Quantidade transações, de. né, É, que ele recebe, o número de solicitações que ele recebe. Então, muito possivelmente, tá? Ou então pode ser entendido também que não. Ah, mas isso aqui é prestado, essa parte, porque geralmente é feito em coisas diferentes, né? O serviço de hospedagem, né, do servidor, por exemplo, pode ser que ele não faça parte desse pacote. Então, assim, eles vão falar o quê? Olha, o sistema funciona convenientemente. O problema é o quê? O equipamento. Isso não faz parte do escopo, tá? Então, se for comprovado que realmente o sistema tá ok, que funciona tudo direitinho, e que, no caso, o servidor ele não faz parte do escopo que está sendo auditado, então não é feita uma auditoria no servidor, tá? entendi. Mas aí Mas, talvez tenha que mas, fazer auditorias ali no sistema, fazer simulação paralela para verificar se realmente não é o sistema que está gerando a indisponibilidade. mas na hora de. Na hora de auditar, que nem montar uma matriz, pode ser identificado o servidor como um possível problema? Pode identificar o servidor Pode, como possível problema? Ah, entendi. pode, desde que esteja dentro do escopo, É né? que Porque depende muito de como que a organização como que ela realiza seus negócios, tá? Se o entendi. servidor estiver dentro do escopo, sim. Mas se é Ah, um tá. serviço prestado para uma terceirizada, então não. Então, no caso, no que é acadêmico, o servidor é próprio do sistema? Ou é um terceirizado? Terceirizado, Ah, entendi. tá? Mas tem outras coisas que pode ser verificada até chegar no servidor. Entendi. É porque Eu na faria antiga. antes uma análise das transações no banco de dados. No caso, que nem a senhora pediu para montar uma matriz de auditoria em relação ao que é acadêmico na atividade passada. Aí eu foquei mais Uhum, nisso, entendeu? Essa parte de sim. servidor e tal. Mas ok, Ah, sim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tudo depende de como que a organização é estruturada. entendi. Então, assim, essa priorização dos pontos de controle depende do grau de risco, né? Conforme o grau de risco, você prioriza ele. Então, a prioridade dele é maior. Aí, alguns pontos de controle, eles podem ser descartados aqui nessa etapa, né? Caso perceba-se aqui que ele não é relevante.
Mas todos os pontos de controle, aqui ficou meio estranho no slide, mas eu explico o que eu quis dizer aqui. Todos os pontos de controle devem ser verificados no sentido de que, se ele foi priorizado, se ele foi para a próxima etapa, mesmo que eu fale assim, gente, esse ponto de controle aqui, ele é importantíssimo, ele é o mais importante. Eu não posso fazer só ele e deixar os outros de lado, né? Se eu fiz um levantamento e eu priorizei 5 pontos de controle, por exemplo, são 5 coisas que eu tenho que olhar, eu vou fazer todas 5, tá? Eu não posso fazer só um e deixar os outros, tá? Então, nessa fase de priorização, eu posso até descartar algumas, mas as que eu selecionei, elas têm que ser realizadas, mesmo que uma seja mais importante que as outras, certo? Isso aqui no slide ficou meio esquisito, mas é isso. E, por fim, né, depois de ter verificado, escolhido, né, priorizado, aí vem a revisão e avaliação dos pontos de controle, em que se vai realizar realmente a auditoria, tá? Então, no começo você está só entendendo, verificando, discutindo. Aí a realização da auditoria é aplicar técnicas de auditoria, né? A gente chama às vezes de teste de validação. É aplicar as técnicas de auditoria que a gente ainda vai discutir hoje nessa aula, acho que dá tempo de falar de tudo. Vamos ver se dá mesmo. E aí vem a conclusão, né? A conclusão, ela vai ser realizada com relatório. Aí nesse ponto não muda, né? Independente do tipo de auditoria que for, toda auditoria ela vai, né, ter esse ponto aí em que se faz um relatório. Esse relatório ele tem que explicar tudinho, né? Por que fez a auditoria, qual que era o objetivo a princípio, né? Quais foram os trabalhos realizados, quais foram as dificuldades encontradas, né? O que foi observado, quais foram os pontos de fraqueza, né? O sistema realmente ele tem fraqueza aqui na hora de atender às solicitações, né? Por que ele tem essa dificuldade de atender às solicitações? Porque o banco de dados utilizado ele não consegue dar conta dessa carga de trabalho, né? Essa quantidade de transações aqui é muita, né? A quantidade de usuários que tem nele é muito grande para o tipo de banco de dados que foi utilizado. Então, um exemplo, né? Que aí às vezes a gente está pondo a culpa no servidor, às vezes não é. Pode ser o banco de dados, pode ser a maneira como a aplicação foi desenvolvida também. Então aí a gente vai, né, dizer quais são esses pontos com fraqueza. Vai ser realizada considerações gerais também, né? Por exemplo, foi difícil obter os dados de tal setor porque fulano de tal não quis repassar os dados, né? Então essas considerações têm que ser realizadas também. Opinião ou parecer, né? Aqui a equipe de auditoria vai dar a sua opinião, né? Geralmente é um supervisor aqui que vai emitir esse parecer. E as recomendações, né? Por exemplo, diante de tal fraqueza, né, diante lá da dificuldade com períodos de indisponibilidade, né, percebe-se a necessidade de adquirir um equipamento melhor, né, ou então percebe-se a necessidade de atualização das tecnologias utilizadas em termos de banco de dados, tá? Então pode ser uma recomendação nesse sentido. Tá? Que uma das preocupações da auditoria é eficiência e eficácia também. E aí depois vem o acompanhamento da auditoria, né? Terminou a auditoria, veio as recomendações, essas recomendações elas têm que ser colocadas em prática. Tá? Então esse acompanhamento ele é para isso, para estar revisando e avaliando se está sendo posto em prática tudo que foi recomendado, né? Se estão fazendo o que mandaram fazer lá no relatório final. E não adianta nada fazer auditoria para pegar o relatório, guardar na gaveta e deixar lá, né? Então, a auditoria realmente é para melhorar, para solucionar possíveis falhas e evitar problemas futuros. Gente, alguma pergunta, alguma observação até aqui? Até agora não, professora. Não.
Tá? Então, é interessante esse ponto de vista do... São 3 autores, né? Eu sempre tiro o crédito dos outros. Do Paulo Schmidt, do José Luiz dos Santos e do Carlos Ideu Arima. Esses 3 autores desse livrinho aqui, eles são da área de contabilidade. Esse livrinho aqui é dos resumos de contabilidade. É o que a gente fala. Não tem jeito de separar auditoria de sistemas de auditorias de processo de negócio, porque todo processo de negócio ele é sustentado por sistema de informação. E o sistema de informação só existe por causa dos processos de negócio. Então não tem jeito de separar uma coisa da outra. Aí quando a gente pega esse livrinho, gente, ele é tão objetivo, né? Ele vai assim, ó, isso. Então ele te dá assim uma coisinha assim bem resumida, bem vai direto ao ponto, né? Não tem muita conversa não, né? Eu gosto dele por causa dessa objetividade. E como a auditoria, ela é uma coisa que é muito, a tradição é muito maior, toda a terminologia, né? Ela vem muito mais forte da área de contabilidade do que da nossa área, então é mais fácil contar com a experiência desse pessoal do que o que foi construído, né, pela área de tecnologia da informação. Então, primeiro veio a auditoria, depois a área de tecnologia da informação que foi entrando aí nessa área, tá? Então, é nós que invadimos o negócio aqui. Agora, a gente vai falar das ferramentas e técnicas de auditoria de tecnologia da informação. Muita coisa aqui nós já falamos, né? É estranho que parece que teve tanta coisa aqui que eu já falei, mas a gente vai falando um pouco mais, né, para fechar ainda mais aí o assunto, né, para ficar bem entendido. Isso aqui eu tenho certeza que eu já falei. Inclusive, parece que eu tenho outro slide assim, muito parecido com esse, mas enfim, eu falo de novo, não tem problema. Bom, dentre as técnicas de auditoria que nós temos, a gente tem que destacar, né, técnicas e ferramentas. Né? A gente tem que destacar o uso de software generalista. Como assim generalista? É aquele software, aquele programa que ele não foi feito para auditoria, mas que ele quebra um galhão na hora de fazer uma auditoria. Tá? Então, eles não são para isso, porém, são necessários. Tá? Não tem como fazer uma auditoria sem eles. Aí a gente vai poder fazer várias coisas, né? Várias das técnicas de auditoria utilizando esse software generalista. Aí a gente vai poder realizar essas funções aqui, ó. Extração de dados de amostras, testes globais, geração de dados estatísticos para análise, sumarização, composição de outro arquivo a partir de um arquivo mestre de dados, apontamento de duplicidade de registros ou sequência correta, dentre outras coisas, tá? Aí, por exemplo, uma planilha, né? Se a gente pegar lá o Excel, por exemplo, ele é um software generalista em que a gente consegue fazer muitas dessas coisas aqui que a gente falou, tá? Muitas dessas operações aí, né? Por exemplo, verificar a duplicidade, a gente consegue sumarizar, extrair dados de amostras, dá para fazer. Análise estatística também, né? Geração de dados estatísticos para análise consegue também. Então, software generalista é isso. Aí tem exemplos aqui de alguns softwares. Eles são generalistas, né? São gerais, porém eles são muito utilizados mais especificamente na auditoria. Inclusive, são esses softwares aqui, né? São alguns dos softwares que vocês vão poder escolher aí na hora de ver qual que é o seminário que vocês vão fazer, que vocês vão apresentar no módulo, é no módulo 4, né? Que a gente falou? Eu acho que sim. Enfim, tá chegando, né? Já tem que estar É. pensando aí. Tem aí o ACL, Audit Command Language. Esse software ele é muito conhecido, muito utilizado. Ele é utilizado tanto para extração quanto para análise de dados.
Tem também o IDEA, que é esse Interactive Data Extraction and Analysis, né? Esses dois são desenvolvidos no Canadá, mesma coisa do anterior. Tem também o Automation, que é uma cópia do IDEA. Tem o Galileu, que tem um perfil um pouquinho diferente, que ele é mais voltado para gestão de auditoria, gestão de riscos de auditoria. Tem também o Pentana, que é um software de planejamento estratégico, e ele vai ter aí também, né, aquela questão daquela matrizinha, né, que eu mostrei para vocês lá no início, né, controle de horas, vai ter também checklists, né, e vai auxiliar com outros programas de auditoria, e vai ter o gerenciamento do plano de ação. Quer dizer, é igual aquele, como é que é o nome? Trello. Mais ou menos igual aquele lá. Então, assim, esses daqui são conhecidos como software generalista. E a maioria é pago, tá? Você consegue baixar uma versão trial deles para teste, ou então uma versão com recursos reduzidos. Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes vocês escolhem um só olhando aqui na listinha de nomes, né? E aí não dá certo de fazer o seminário sobre ele, porque vocês não conseguem nem instalar o programa, nem baixar, nem nada, tá? Mas assim, existe outros também, né? Essa listinha aqui, ela é de 2015. Pode ser que tenham surgido outros. Deixa eu ver aqui de que ano que é. 2016. Tá? Pode ser que tenham surgido outros aí nesses últimos anos. Apesar que a área de auditoria, né, ela é bem estável, não é uma coisa que fica se alterando com frequência. Aí tem também os softwares especializados. Tá? Esses softwares especializados aqui, eles já é coisa assim que a gente não tem muita condição de estar utilizando, não. Então, eles vão ser interessantes quando você tem uma transação em comum, né? Aí, nesse caso, qual que é um exemplo, uma situação? Quando a gente quer fazer uma simulação paralela, é o caso em que é desenvolvido um software especializado. Então, o auditor vai lá e desenvolve um software semelhante àquele que é utilizado. Então, ele é especializado, ele é específico para aquela situação de auditoria, e aí ele vai ser utilizado lá e não pode ser utilizado em outro contexto. Tá? E tem a situação também em que a própria equipe de auditoria desenvolve um software específico para aquela equipe. Né? Então, vamos desenvolver o nosso próprio software de auditoria. Então, eles desenvolvem, e aí eles têm aquele software que é de uso próprio, tá? E aí também nós não conseguimos ter acesso a esse tipo de programa. E aí tem essas dificuldades aqui que a gente está citando, né? É caro, é restrito, a atualização também é complexa. Algum Aí, daqueles soft genérico que a senhora citou generalista. Isso aqui. generalista pode complementar os softwares específicos da auditoria? Geralmente se utiliza tudo, né? É, Porque você pode utilizar aqui um generalista, sempre se utiliza esses generalistas, tá? Esses que são os mais utilizados. entendi. E esses especializados aqui não é algo assim tão comum de encontrar, tá? Em função do custo, em função da dificuldade mesmo de manter. E programa utilitário também sempre se utiliza, Entendi. tá? Que eu comecei a falar primeiro do utilitário, que eu falei da planilha primeiro, tá? A Aham, planilha ela encaixa aqui como utilitário. Aí esse aqui especializado, que é uma coisa assim muito individualizada mesmo, é algo muito específico.
E esse generalista é tipo assim, auditoria. Ah, esse aqui serve para auditoria, serve para qualquer auditoria, né? Aquela coisa que é mais abrangente, serve para qualquer auditoria. Então, generalista é aquele que serve para qualquer auditoria. Especializado é aquele que vai ser específico a uma equipe ou então uma auditoria em si, que é desenvolvido para aquilo, para um propósito. E o utilitário vai ser aquele tipo de programa que não é para auditoria, não foi desenvolvido para auditoria, mas que ele vai ser um auxílio, né? Que ele vai ajudar na hora de fazer uma auditoria. Entendi. Tá? E aí, no final das contas, utiliza-se uma combinação. O mais comum é utilizar o generalista e o utilitário. Uma combinação deles, né? O No caso, utilitário, sim, no nosso caso, nós vamos ter que usar o generalista e o utilitário, né? No caso, no seminário. isso. Utilitário até que a gente não precisa tanto, né? Mas o generalista, sim. Porque a maioria desses softwares específicos, assim, é de empresas, né? Próprias empresas. Isso, Aí é difícil ter acesso exatamente. a eles. É, bem difícil. Até esse generalista ele não é tão simples, né? Porque são É, pagos. realmente. Aí esses programas utilitários é o que vai ser ali a planilha, o editor de texto, né? Esse tipo de programa que a gente acaba fazendo uso, né, para suporte de atividades corriqueiras, né? Eu preciso ordenar um arquivo. Ah, que jeito que é esse arquivo? Ah, esse arquivo tem várias linhas, né? E aí eu quero ordenar de acordo, né? Ordem alfabética, por exemplo. Vou usar a planilha, eu jogo esses dados numa planilha e mando ordenar, pronto. Né? Quero sumarizar, né? Gerar um sumário ali para as informações, né? Um resumo. Vou usar um editor de texto. Quero concatenar, juntar, fazer o merge, né? Vou usar também um utilitário aí, né? Vou usar, sei lá, um Adobe, um Acrobat, né, para fazer isso. Gerar relatórios, né? Vou gerar através de um editor de textos. Esses programas, eles não vão gravar uma trilha de auditoria para você, né? Eles não foram feitos para isso. Aí tem, por exemplo, banco de dados também, né? Que eles podem ser utilizados para isso. E assim, é uma vantagem que é um quebra-galho. Se você não tem um outro recurso para poder fazer certas atividades, é um quebra-galho, é algo que você pode utilizar, né? Ele vai te ajudar. E o problema, né, é que você vai precisar do auxílio do funcionário da empresa auditada para operar a ferramenta, porque você vai ter que muitas vezes extrair dados ali de dentro do sistema de informação da empresa para poder jogar os dados para esse utilitário. Então você vai precisar do auxílio do funcionário da empresa, porque não tem como você puxar diretamente, né? Não é uma extração direta. Bom, aí tem as vantagens dessas técnicas que nós vamos discutir agora. Aqui, eu não sei se vem ao caso de falar dessas vantagens das técnicas, né? É um tanto quanto estranho falar que as técnicas de auditoria têm vantagens, porque, assim, são técnicas para realizar auditoria, né? Ou você realiza auditoria ou você não realiza. As vantagens são a produtividade, né? Que aí você vai deixar a sua auditoria mais rápida, né? Você vai utilizar essas ferramentas, essas técnicas, e aí a sua auditoria ela reduz a quantidade de operações, vai reduzir o ciclo operacional, então ela vai se tornar mais rápida. Se ela se torna mais rápida, você reduz também o custo, né? Aí você não tem aquele custo porque quanto mais tempo, mais gente realizando tarefas, né? E aí maior o gasto com esse pessoal trabalhando, né? Aí você consegue reduzir o custo e também, né, reduzir o custo referente ao desenvolvimento de programas pela empresa auditada. Qualidade assegurada é quando você utiliza ali, por exemplo, um programa que já foi testado, então você garante aquela coisa, a gente sempre fala isso, né? No caso de vocês que são alunos do curso de GTI, talvez vocês não escutem tanto isso, mas a gente sempre fala, olha,
Se você quer fazer alguma coisa, e se já existe essa coisa pronta, e já foi testado, e já está documentado, então use o que está pronto, porque se você tenta fazer algo similar ao que já está pronto, que já está testado, você corre o risco de fazer algo errado, algo que não funciona 100%, né? E você vai perder tempo com isso, né? Você vai perder tempo para fazer uma coisa que não está 100% correto, né? Enquanto pessoas, às vezes uma equipe inteira ficou testando ali aquilo que você está querendo fazer sozinho. Então a gente fala sempre isso, né? Se der para você utilizar algo que tem uma qualidade assegurada, é melhor. Então, assim, às vezes a gente fala, né? Às vezes vocês escutam falar assim, ah, serviço de programador é Ctrl+C, Ctrl+V. E às vezes fica assim, com certo preconceito quanto a isso. Gente, isso não é um erro, tá? Pelo contrário. Um programador, um bom programador, ele tem que saber usar o Ctrl+C, Ctrl+V. Porque tem hora que não usar o Ctrl+C, Ctrl+V não é uma coisa boa. Né? Principalmente Realmente. se você vai introduzir erros no seu código, então é melhor fazer Ctrl+C, Ctrl+V do que ficar introduzindo erro. Mas é aquela coisa, a pessoa tem que saber o que está fazendo, né? Tem que saber de onde que está tirando para não criar maiores problemas. Valor agregado, né? Aí você aumenta o valor agregado, porque aí você tem mais resultados para poder tomar decisão, né? Você vai estar agregando mais resultados ali. Você vai ter também os benefícios corporativos, né? Aumentando a eficiência, a eficácia na hora da execução da auditoria, e assim vai. Aí para o auditor, ele vai ter uma maior independência, né? Porque ele não vai ficar dependendo do auditado. Ele também vai ter uma renovação do foco de auditoria. Ele vai poder ficar, como ele não vai gastar tanto tempo realizando isso, porque ele vai estar automatizando as tarefas, ele vai estar utilizando essas técnicas, né? Ele vai poder estar visando coisas novas, né? Novas maneiras de se realizar, ao invés de perder tempo realizando serviços braçais, né? Coisa manual, que às vezes, né, ele estaria fazendo manualmente. Não, ele vai estar sistematizando tudo, né? E realizando tudo de forma automática. Eliminação de tarefas mais repetitivas, que eu acabei de falar, né? E aí ele consegue ser mais criativo e ter um processo mais rico, né? E redução do risco de auditoria, porque aí você está utilizando técnicas automatizadas que vai garantir maior segurança. Bom, e os dados de teste? Dados de teste é uma técnica de auditoria. Assim, é um tanto quanto complicado, tá? Esse negócio de dados de teste. Geralmente é aplicado no ambiente de processamento em batch. O que é isso? Vocês já ouviram falar disso? Não, professora. O que significa? É quando você tem um processamento de uma quantidade grande de dados, né, que vai ser submetido tudo ao mesmo tempo, né? Então eu vou submeter uma massa de dados muito grande e vou deixar esses dados processar. Eu não vou ficar processa uma transação, eu vou lá, olho o resultado. Não vou fazer isso, né? Processa essa grande quantidade de transações. Aí, no caso desses dados de teste aqui, vai ser estabelecido um conjunto de dados de entrada, né? E aí vai se verificar depois qual foi o resultado do processamento desses dados. Tá? Então, eu vou verificar. Aí aqui tem um exemplo, né? Testar os critérios de cadastramento de senhas customizados no sistema de segurança de informação em ambiente de produção. Ambiente de produção é aquele sistema que foi desenvolvido, mas que já está em funcionamento, ele já está operando, né? Já estão usando ele. Os critérios, a princípio, não podem permitir o uso de senhas cadastradas de forma aleatória e de fácil detecção, como 2, 3, 4, 5, 6, xxxx, 1, etc.
Então, aqui esses dados de teste, eu vou ter que gerar os dados, né? Eu vou ter que gerar dados para poder testar e verificar. Eu gero os dados, testo e verifico se os resultados são o que eu esperava. E aí, na hora de gerar esses dados, eu tenho que ter certos cuidados aqui para não gerar dados assim, né? Bobos. Eles têm que atender a certos padrões. Vantagens e desvantagens. O software gerador de dados normalmente é utilizado para gerar massa de dados nos processos de teste de sistema em desenvolvimento. Tá? Muitas vezes você quer testar, durante o desenvolvimento, você testa várias vezes. Várias e várias vezes. E só que assim, como que eu vou testar? Como que eu faço para testar? Né? Num sisteminha pequeno, às vezes a gente vai lá, cadastra um usuário, aí verifica se está ok com esse usuário, né? Mas para um sistema que ele vai ter uma dimensão grande, ficar cadastrando um, dois, três, quatro usuários e achar que esse teste é suficiente, não é. Você precisa gerar uma quantidade grande de usuários. Igual, se for para testar o que é acadêmico, né? A gente precisa gerar uma quantidade grande de dados para poder testar o que é acadêmico, supondo que a gente estivesse desenvolvendo o que é acadêmico, né? Gerar uma quantidade grande de dados para testar o que é acadêmico e falar assim, tá funcionando direitinho, né? Não vou ficar inventando dados, gente. Não vou ficar inventando lá Maria Flor do não sei o quê. Aí registro lá um aluno, invento uma nota, invento disciplina, invento curso. Não vou ficar fazendo toda essa entrada de dados manual, tá? Então, isso aqui, essa técnica de auditoria aqui que tá falando, é justamente isso, né? Que vai ter esses softwares aqui que vão gerar esses dados para que possam ser utilizados nos testes do sistema. Tá? E no caso do que é acadêmico, por exemplo, ele geraria esses cadastros dos alunos, das disciplinas, dos cursos, né? Então ele geraria tudo automático. Os dados, eles podem ser elaborados por pessoas que possuam um mínimo de conhecimento técnico de informática. Então, assim, na hora de estabelecer quais os dados que vão ser gerados, né? Eu não vou precisar de uma pessoa que precisa de grandes conhecimentos, né? Vai ser uma pessoa que vai estabelecer, olha, tem que ser gerado assim, assim, assim. Aí vai dizer lá para o sistema o que vai gerar e ele vai conseguir gerar esses dados. A desvantagem é que é difícil planejar e antecipar todas as combinações de transação que possam acontecer no ambiente de negócios das empresas. Por exemplo, né, no caso do que é acadêmico, vamos supor lá o caso em que o aluno ele deixou de fazer uma prova, mas ele compareceu lá na hora de fazer a prova final. E aí o sistema foi e reprovou ele por falta? Por falta. E aí, como que fica a situação desse aluno? Ele está aprovado? Ele está reprovado? Essa situação, entende o que eu estou querendo dizer? Nem sempre é fácil de prever uma situação como essa, que isso pode acarretar algum problema no tempo real, na hora que o sistema estiver em uso de fato, né? Que isso pode acontecer e pode trazer problema, tá? Então, é justamente isso aqui que a gente está falando. E deve-se determinar que os resultados do sistema rotineiros e vividos sejam aqueles comparados com os relatórios gerados pelo teste, né? Então, se gerou uma coisa no teste, é isso que se espera no sistema, né? Mas nem sempre a gente consegue chegar a esse resultado. Aí, gente, eu vou falar só mais esse slide e a gente finaliza. Ok. Aí a gente tem também a facilidade de teste integrado. Esse teste integrado aqui, ele é muito perigoso. Tá? Isso aqui também é uma técnica de auditoria que consiste no seguinte: naquela anterior, eram gerados dados de teste, tá? Esses dados,
eles eram dados fictícios. Então, a gente tem ali um sistema que vai inventar dados, né, que vai estar gerando dados fictícios para a gente poder jogar no sistema e testar o sistema, certo? Principalmente quando a gente tem um sistema que a gente está usando ele em fase de desenvolvimento. Já esse teste, facilidade de teste integrado, a gente já tem um sistema possivelmente em produção, muito provavelmente em produção, né, já está sendo usado. E aí o que que acontece? Você vai lá e joga dados lá nesse sistema. Aí você joga dados nesse sistema. Então você joga dados fictícios nesse sistema, e aí o perigo que é, né? Você pode misturar as coisas, né, esses dados fictícios com os dados reais, e aí isso aí dá uma dor de cabeça tremenda, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de empregar essa técnica, né? Porque do contrário seria muito problemático. Bom, então só para a gente fechar aqui, né? A vantagem é que você vai estar usando o ambiente real. Você vai usar exatamente direitinho, igualzinho as pessoas usam no dia a dia da empresa. Porém, o perigo aqui é que na hora que você terminar os seus testes, tem que desfazer tudo que foi feito, né? Que esse rollback aqui tem que ser feito um rollback cuidadoso, desfazendo todas as transações que foram realizadas. Por quê? Porque você pegou o ambiente real, foi lá e jogou dados de mentira para poder verificar se o resultado foi o resultado que você esperava com base nesses dados que você jogou. E então tem que desfazer, né? Desfazer com muito cuidado para não bagunçar o que você já tinha lá, né, antes de você começar. Às vezes pode acontecer também desses dados fictícios serem limitados, deles não cobrirem todas as situações que podem ocorrer, que é o que a gente tinha falado, né, sobre os programas de geração de dados de teste. E pode haver a contaminação, né? Às vezes esses dados fictícios, eles podem contaminar o ambiente real. Então, de repente, você gera lá um negócio lá e ele vai sendo armazenado junto com os dados reais, de clientes reais, de produtos reais, e não deveria estar lá, né? Então, o dado fictício misturou com o dado real. E ele é limitado a testes de controles, né? Não dá para expandir muito a possibilidade de testes aqui. Então, você vai fazer os testes nos pontos de controle que você levantou. Bom, vou finalizar, né? Porque já tem 1 hora. Certo, pessoal? Então, essa parte aqui das técnicas e ferramentas. Então, resumindo, a gente falou aí dos 3 tipos de software. Generalista, que é aquele que serve para qualquer auditoria, independente do tipo de auditoria, a gente pode utilizar ele. Né? Claro que essa auditoria aqui ela tem que ser baseada em sistemas de informação, né? E a maioria das auditorias são realizadas com base no sistema de informação, porque todo processo de negócio é suportado por um sistema de informação. A gente tem também o software especializado, tá? O software especializado, aqui a gente tem a situação em que a própria empresa ali de auditoria desenvolve alguma coisa, né, que tem um custo bem alto para ser feito. E aí temos os programas utilitários que vão ser usados para auxiliar no processo de auditoria, não são desenvolvidos para isso, mas que têm o potencial de auxiliar. No caso aí de bancos de dados, né, eles fazem tudo isso aqui, ó. Tem jeito de ordenar um arquivo, de concatenar, de gerar relatórios, né? Aí a gente estava falando aqui das vantagens dessas técnicas, né? Que a gente consegue ter uma auditoria mais rápida, mais eficiente, gastando menos tempo, menos recursos humanos e financeiros. Para o auditor também é bom, porque ele vai estar podendo ser mais criativo nas auditorias, né? Na hora de criar novas ferramentas, né? De gerar um diferencial competitivo aí no mercado.
Aí a gente falou dessa técnica aqui de auditoria, né, dados de teste, em que vão ser gerados dados para a realização dos testes de auditoria. A gente falou aqui das vantagens e desvantagens. E também facilidade de teste integrado, né? O nome da técnica é esse aqui, facilidade de teste integrado, em que a gente vai pegar esses dados fictícios que são gerados na técnica anterior e joga no ambiente real. Então, um usa o outro. Então, joga esses dados fictícios aqui e vê o que que dá. Tá? É uma técnica um tanto perigosa, né? Ela tem as vantagens aqui, mas ela tem também desvantagens. Aí na próxima aula a gente fala aqui do restante das técnicas, não são muitas. Certo, gente? Alguma pergunta? Até agora não. Não. Ok, pessoal. Então, até a próxima semana. Aí a Ok. aula é na segunda-feira, né, gente? Eu mudei essa semana de novo, né? Mas porque eu fiquei de ver com vocês, não estavam todos na aula, acabou que a gente finalizou a aula, acho que estava só eu e você, né, Felipe? Sim? Aí, aí eu falei, não, aí a gente vê, né? Porque a Vivian mandou uma planilha para vocês e eu achei que ficou meio estranho, porque ficou parecendo, eu senti que deu a entender que as aulas seriam na quarta-feira. Aí eu fiquei É, de confirmar isso. Não ficou meio ficou? estranho mesmo. Então, assim, mas a aula fica sendo na segunda, né? Não houve Ok. mudança, de fato. É que lá foi só naquela semana, porque a gente teve aquele dia lá na segunda-feira que não era para dar aula. Aí jogou É, para a quarta. Mas a aula é na segunda, certo? certo? Tranquilo. Só para a gente esclarecer e deixar definido isso, né? Aí nessa semana eu alterei porque o negócio ficou meio assim. Na semana passada, porque dia 4 não podia. E essa semana foi porque o negócio ficou meio assim. Eu falei, vou deixar pra quarta, porque talvez o pessoal tá pensando que é quarta, então já fica pra quarta mesmo. Fui dar uma arrumada no que é acadêmico, não, no Moodle. Mas aí, semana que vem, segunda-feira, é às 8 ou 8h30, gente? 8, Às né? 8 horas. Aí, Isso. isso aí foi outra coisa que ficou errado lá na planilha dela. Ela marcou um horário, eu marquei outro. Né? Eu sei que eu marquei às 8h30, ela às 8, ou então o contrário. Essa de quarta-feira, né, da semana passada. Enfim, mas aí voltamos a segunda-feira às 8 horas da noite. Beleza, gente? Então, Tranquilo, até professor. mais. Isso aí. Então, uma boa noite a todos e um bom Boa Boa restinho de noite. noite. semana. Boa noite. Tchau, tchau.